Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edson Fontes, gestor de segurança da informação, cibersegurança, proteção da privacidade. E nós vamos tratar desses temas de uma maneira mais simples, mais fácil, mais objetiva, tanto para você, cidadão, como também para você que é executivo, empreendedor ou gestor de uma organização. Nós temos tratado nesses vários encontros várias abordagens da questão da informação, da segurança, desses impactos nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a questão da segurança da informação nas organizações. Por que as organizações precisam ter um processo de segurança da informação? Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção que esses conceitos que nós vamos colocar aqui, eles valem para todo tipo de organização, para todo porte de organização. Evidentemente, uma organização de grande porte, né, um banco, ou mesmo um outro tipo de organização, às vezes eles vão ter muitas pessoas dedicadas à questão da segurança da informação. Às vezes até tem departamentos vários aí, com divisões e grupos aí. E numa organização menor, numa organização de médio porte, vai ter uma estrutura menor. Nós precisamos ter sabedoria para saber como implementar isso na sua organização de acordo com o tipo da organização e de acordo com o porte da organização. Então vamos começar pelo seguinte. Primeira coisa, a informação hoje já é um recurso para todas as organizações. Um simples profissional liberal tem informações sobre os seus clientes. Se for um médico, tem uma ficha médica. Se for um dentista, tem a ficha do dentista, né? Um comerciante tem dados sobre seus clientes, sobre seus fornecedores. Então a organização precisa dar informação para o seu negócio operacionalizar. Né? E essas informações, normalmente, hoje em dia, já estão no ambiente de tecnologia. Ah, Edson, mas ainda eu tenho aquela minha ficha lá do meu paciente. Tranquilo, então aquela sua ficha vai ser um recurso de informação que você usa. E você precisa ter cuidado com essa informação, com esse recurso de informação. Nós chamamos recurso de informação qualquer mídia, qualquer meio que contém uma informação. Pode ser um computador, pode ser um notebook, pode ser o seu celular ou pode ser uma ficha em papel. Né? Então, hoje, as organizações precisam da informação para a sua operacionalização. Então, uma indisponibilidade da informação causa impactos. Né? Então, os objetivos principais quando nós implementamos a segurança da informação na organização é garantir essa disponibilidade, quer dizer, que aquela informação esteja disponível para o negócio. Lembrando que a principal recurso, o principal objetivo quando nós estamos protegendo a informação é o negócio da empresa. O negócio da empresa é a coisa mais importante, quer dizer, ela tem que funcionar, ela tem que gerar as questões operacionais para permitir que ela funcione. Então tem que haver a disponibilidade. Tem que haver a confidencialidade dessa informação. Quer dizer, muitas vezes a informação não vai ser vista, não vai ser acessada por todas as pessoas da organização. Né? Algumas pessoas vão ter acesso a determinadas informações, outros vão ter acesso a outras informações. E uma outra questão importante, que é um dos pilares da segurança da informação, é a questão da integridade da informação. A integridade significa que essa informação ela deve estar correta, ela deve ser verdadeira, ela não deve ser corrompida. Né? Então, se ali tem um número 4 significando uma determinada quantidade, esse número 4 deve ficar verdade, deve valer, né, ao longo dessa vida dessa informação. Então, veja só, quando você vai implementar um processo de segurança da informação, hoje em dia já existem vários padrões, várias regras, várias estruturas, sejam já publicadas aqui no Brasil em português, como normas da ABNT, a principal dela é a 27.001, 27.002, é a espinha dorsal das regras para uma organização ter a segurança da informação, mas existem também outros padrões, como o NIST do governo americano e outros padrões da União Europeia.
puxa vida, Edson, eu preciso seguir, por exemplo, um padrão NIST do governo americano, que é mais utilizado nos Estados Unidos? A princípio, não. A princípio, você pode usar a ISO, que é uma norma internacional e publicada em português no Brasil pela BNT, mas tem algumas questões. Por exemplo, vamos supor que a sua organização preste serviço para uma organização americana, né, para uma empresa americana, e ela vai exigir que todos os seus fornecedores sigam NIST. Então, às vezes, mesmo você sendo um pequeno fornecedor, ou até, às vezes até uma startup, isso acontece muito, principalmente as startups, porque elas trazem soluções sensacionais, às vezes, que as grandes empresas não têm, e as grandes empresas, né, fazem contratos com essas startups. Essas startups, mesmo sendo, digamos assim, pequenas, elas precisam seguir os protocolos, no caso aí desse exemplo que eu estou falando, do NIST, que é um padrão americano. Tá? Então é importante você definir, você identificar que para o teu tipo de organização, qual é a estrutura que você vai seguir. Em paralelo a isso, é muito importante você identificar qual é a legislação e quais são os regulamentos do setor ou que você pertence ou que seus clientes pertencem. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, nós temos leis, por exemplo, nós já fizemos um encontro aqui falando sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, tanto do ponto de vista da organização como do cidadão. Então é uma lei que você tem que seguir, é uma lei que está no Brasil, você tem Marco Civil da Internet e tem outras legislações aí. Mas, por exemplo, se você for uma empresa que for prestar serviço para uma instituição financeira, provavelmente você vai ser obrigado a seguir as regras do Bacen, dos regulamentos do Bacen. Ou se você prestar serviço para uma empresa que esteja registrada na Bolsa, na B3, você também vai ter que seguir alguns regulamentos que falam sobre segurança da informação. Ou se você for mesmo uma empresa que vá, por exemplo, ter ações na B3 aí. Então, isso vale para os segmentos, por exemplo, de saúde, com a ANS, né, com a Anatel de telecomunicações, tá? Então, existem vários, para cada tipo de negócio, para cada tipo de segmento que a sua organização funciona ou presta serviço, você vai ter regras que você é obrigado a seguir. Então é muito importante que você identifique quais são esses regulamentos ou essas leis ou esses controles obrigatórios, tá? Então, dito isso, você precisa fazer uma estruturação daquilo que você vai implementar. Evidentemente, essas normas, como NIST, né, as normas ISO, elas têm vários controles. Eu vou citar aqui os principais controles, tá, que toda organização deve ter. Né? Mas lembrando que na hora que você realmente for implementar na sua organização, você deve ler, ou você deve, né, contratar alguém ou ter alguém na sua empresa que verifique nas normas quais são os demais controles aí. Né? E às vezes tem alguns detalhes, né? Por exemplo, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, se você vai tratar dados de crianças e adolescentes, tem umas questões mais específicas. Né? E aqui eu vou estar falando de uma maneira geral. A primeira questão, né, é muito importante, é a garantia da continuidade dessa informação para o funcionamento da empresa. Inclusive, lembrando essa questão da sustentabilidade da empresa, a continuidade da empresa, é um requisito, é um princípio, melhor dizendo, da governança corporativa. Né? Então, a governança corporativa, o conselho de administração, os acionistas, né, eles têm a missão de garantir essa continuidade. E a continuidade da empresa, lógico, depende das questões financeiras, questões de relacionamento com o mercado, uma série de outros aspectos, mas um dos aspectos muito importantes é a disponibilidade da informação. Então, você tem que ter recursos para garantir essa continuidade. Tá? Hoje em dia, digamos assim, está bem mais fácil você conseguir ter esse controle de uma maneira adequada. Por quê? Porque hoje nós temos soluções, né, que a famosa nuvem,
né, que na realidade são grandes data centers aí de grandes empresas, mas que com uma facilidade muito grande e, digamos assim, com um custo bastante acessível, né? Então você pode ter cópias do teu ambiente, né, de tecnologia nessa nuvem, ou até todo o teu ambiente está nessa nuvem aí, né? Só lembra o seguinte, às vezes a gente diz assim, não, meu ambiente está na nuvem, está totalmente protegido, né? Com certeza o ambiente na nuvem, na prática, ele sempre vai ser melhor do que o seu ambiente, digamos assim, tradicional, porque a nuvem, né, são empresas especializadas em tratamento de dados e de infraestrutura, vai ter uma boa proteção, mas tenha muito cuidado com o contrato que você fez, né? Então o contrato também deve ter para situações de disponibilidade dessa própria nuvem. Evidentemente, esses grandes data centers, eles têm uma altíssima disponibilidade, mas pode acontecer essa indisponibilidade. Então, voltando, então você vai buscar essa disponibilidade dessa informação para o funcionamento da empresa, né? Então, isso significa que você tem que ter cópias de segurança, seja aqui no ambiente tradicional, seja na nuvem. Você vai ter que ter alternativas não só de informação, por exemplo, de pessoas, né? Então, se você está fazendo um projeto ou você presta serviço para uma empresa, essa outra empresa vai querer saber, opa, você é pequeno, tudo bem, mas se um funcionário seu sair, se o funcionário estiver indisponível, como é que você vai me prestar esse serviço? Então, você tem que prestar atenção em todos esses aspectos. E pegando esse exemplo que eu dei da nuvem, você precisa se comunicar com essa nuvem, por exemplo, né? Então, você precisa ter um contrato, né, normalmente com a empresa de telecomunicações, que você tem uma linha, né, de internet, né, dedicada, essa coisa toda, quer dizer, dedicada para você, não necessariamente dedicada direto com esse provedor, mas uma ligação com a internet. Talvez, dependendo da criticidade do teu negócio, talvez você precise ter 2 fornecedores. E aqui para nós hoje os valores são bastante acessíveis para você ter 2 fornecedores, né, de 2 empresas de telecomunicações, porque se uma tiver problema, você tem a outra opção, né? Aqui em São Paulo, alguns anos atrás, teve uma grande empresa operadora de telecomunicações que teve uma pane muito séria e ela dominava muitos segmentos aqui, principalmente na cidade de São Paulo, e muito, talvez metade da cidade tenha ficado sem internet durante um bom tempo. E se o teu negócio depende de comunicação, você tem que ter, né, pelo menos um processamento alternativo dessa telecomunicação. Então você tem que pensar em todos os aspectos, todos os recursos que são necessários para você prestar serviço para os teus clientes, tá? Então essa questão da continuidade. Assim, outro item muito importante é o controle de acesso, né? Então, normalmente você trabalha com sistemas, né? Então, você tem que garantir que esse controle de acesso seja efetivo. Normalmente, se você for uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, até empresa de grande porte que utiliza sistemas desenvolvidos por outras empresas, né? Normalmente são sistemas com boa segurança, com bom controle de acesso. O que você vai precisar garantir é que essa gestão do controle de acesso seja bem feita. O que é uma gestão de controle de acesso bem feito? É você garantir que cada pessoa só tem uma identificação e senha, todo o acesso tem que ter uma autenticação, né? Quando a gente fala senha, é uma forma de autenticação, né? É a mais tradicional, mas hoje você já tem reconhecimento facial, reconhecimento, né, pela digital, outro tipo de reconhecimento, né, com a geolocalização, desculpem, né? Então, vocês têm essa autenticação, então que isso seja efetivo. Inclusive, uma sugestão é que a gente tenha aquela autenticação, a dupla autenticação em alguns casos, né? A dupla autenticação, por exemplo, você digita uma senha e vem um código para o teu celular, vem um código para o seu e-mail para você digitar esse código e garantir que você é você. Quer dizer, mesmo que um criminoso veja sua senha em alguma situação, tente entrar nesse sistema, ele consegue passar pela primeira barreira, mas na segunda autenticação, na dupla autenticação, ele não vai passar. Então, o controle de acesso é muito importante, né? Outra questão do controle de acesso é que muitas vezes pessoas, funcionários, colaboradores saem da empresa e aquele acesso daquele colaborador não é cortado,
né, ele fica vivo. Isso não quer dizer que na hora que acontecer isso, né, imediatamente alguém vai usar de uma maneira criminosa e usar fraudulentamente a informação. Mas isso pode acontecer. Né? E se isso acontecer, na realidade, você como gestor da organização, você como dono da organização, né? Você como executivo da organização, vai ser, digamos assim, receber a condenação, né, de negligência organizacional. Você não foi exigente, né? Houve uma negligência de não cortar o acesso. E aqui para nós, cortar o acesso de um colaborador que sai ou de um prestador de serviço que deixa de prestar serviço porque acabou o contrato é algo bastante simples. Né? Então, se não for feito, é realmente uma negligência aí operacional. Em relação ao controle de acesso, é muito importante que exista o registro do que aconteceu. Né? É o que a gente chama de log de auditoria. Né? Então, na realidade, todo acesso ao sistema precisa ficar registrado, né, para que fique claro quando foram feitas aqueles acessos, aquela atuação naquela informação, que horas, de onde foi feito. Isso tanto para controle interno, quanto para uma eventual auditoria ou para até uma eventual... chega uma questão, vamos supor que você preste serviço para uma empresa que seja investigada pela Polícia Federal por alguma coisa desse tipo, hoje já é bastante comum isso, e todos os prestadores de serviços, fornecedores, vão ser envolvidos, e vai ser exigido, puxa, cadê, por que quando foi que fulano acessou tal informação? Você tem que dizer, tá? Onde é que está isso registrado? Está aqui. Tá? E aí é uma coisa importante você identificar quanto tempo você precisa guardar essa informação. Às vezes tem, né, nessas leis que eu falei, nesses regulamentos dos segmentos, às vezes se tem datas, né? Quer dizer, se tem definida a duração, olha, deve ser guardado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, qualquer coisa desse tipo aí. Ou alguma legislação, por exemplo, uma determinada nota fiscal, ou alguma coisa com relação à Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, qualquer coisa desse tipo, normalmente tem que se guardar 5 anos. Então você tem que estar atento a essa guarda dessas informações aí, tá? Outra questão não, essa ordem que eu estou dando não é ordem de prioridade, todas elas devem acontecer ao mesmo tempo, é a definição para a organização de políticas e regulamentos. Então, eu comentei aqui que toda a informação deve ser acessada de maneira independente e individual, e todo acesso deve ser autenticado e deve ser autorizado. Né? O autenticado pode ser por uma senha, pela biometria, e autorizado Edson está autorizado a acessar esse tipo de informação e Edson não está autorizado a acessar esse outro tipo de informação. Né? Então você vai ter que ter essas regras, só que essas regras têm que estar explícitas nas políticas e normas da empresa. Né? Porque, inclusive, com essas políticas e normas é que você pode comunicar aos colaboradores como é a regra da organização no tratamento da informação. Inclusive, dar os treinamentos, e nessa questão aí dos treinamentos tem que ser treinamentos formais, né, que os colaboradores assinem um documento, ou seja, feita uma evidência, pode ser um filme do treinamento com as pessoas presentes, de que aquele colaborador ou aquele prestador de serviço recebeu essa informação e tem ciência de quais são as regras que a organização exige que sejam seguidas aí, tá? Então, a questão essas políticas permitem a conscientização, né? E além da conscientização das regras, nós estamos facilitando e possibilitando essa transformação digital, né? Porque cada vez mais as organizações vão estar num novo patamar de tratamento de informação de uma maneira digital aí. Tá? E o mais importante, né? Tem outras regras, mas eu diria que essas são as principais em termos de segurança da informação, mas tudo isso tem que estar
coordenado numa gestão de segurança da informação. Como eu disse, empresas maiores vai ter às vezes um profissional dedicado, é o gestor de segurança da informação, ou como chama, né, a sigla CISO, Chief Information Security Officer, né, chefe da segurança da informação, oficial chefe da segurança da informação, onde ele é responsável para fazer com que todos esses controles, esse conjunto de regras, né, funcionem de uma maneira harmonizada. Mas isso é muito importante, tudo isso vai funcionar dessa maneira organizada se houver o apoio efetivo da direção da organização, dos acionistas, do dono da empresa. Porque a segurança da informação é uma necessidade, é uma exigência, né, dos donos, dos acionistas, dos executivos, do top da direção da organização. Porque hoje esse assunto, segurança da informação, já chega ao Conselho de Administração, não é? Porque, inclusive em alguns segmentos, no relatório que os auditores independentes fazem, eles têm que citar se houve incidentes de informação, né? Se houve vazamento de informação, se houve algum ato criminoso da informação. Né? Então, essa questão da gestão da segurança da informação tem vários outros aspectos, mas eu diria que esses são os principais. E você implementando esses, né, com certeza verifique o nível, né, da sua maturidade da sua organização, que segmento você atua, ou que segmento seus clientes atuam, para que você tenha os controles adequados e não seja consultado e não tenha respostas para dar e tenha uma declaração de uma negligência organizacional. Né? Então, isso é muito importante que os gestores, os executivos e os donos da organização decidam qual é a segurança da informação que se quer para a organização. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, privacidade e cibersegurança. Estamos aqui para falar sobre esses assuntos. Até a próxima.